Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. E você pode enviar a sua mensagem, a sua participação, através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na terceira reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Búfalo, que promove a alteração na Lei 12.218 de 2005, que estabeleceu normas e critérios para incubação, instalação e fomento às cooperativas de recicláveis. Parlamentares também aprovam em turno único substitutivo total ao projeto de lei que institui o Mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara se reúne pela primeira vez, delibera projetos e determina a dinâmica de trabalho. Projeto de lei do vereador Marcelo Silva quer obrigar a prefeitura a manter ambulância e bombeiro em parques públicos municipais com grande circulação de pessoas. E no esporte, 100% de aproveitamento para os campineiros. Ponte Preta vence em Rio Claro e reassume a liderança da competição. Na Série A1, Guarani vence de virada a Portuguesa e se afasta da zona de rebaixamento. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas, porque foi publicado no Diário Oficial do município um novo manual de padronização das vans escolares aqui em Campinas. Tatiana é mãe de uma menina de 7 anos de idade, que usa o transporte escolar todos os dias. Quais são as suas preocupações na condição de mãe, com a segurança da sua filha, no transporte escolar? Que a perua esteja em condições, né, que esteja dentro das normas exigidas de segurança, que o motorista seja uma pessoa pacienciosa, que tenha uma experiência, que tenha um trato com criança. Acredito que segurança e a confiança no motorista, isso é muito importante. Ela é preocupada com a segurança da filha, por isso faz questão de saber se está tudo certo com a van. Cinto de segurança, se a perua tem vistoria frequente, a conservação, né, a documentação dele sempre. Cada renovação de contrato eu procuro informações. Você está sempre de olho, então, na van do tio Pipoca? Na van do tio Pipoca, é. Sou fã do tio Pipoca. O tio Pipoca é o Crispim, o motorista da van, que respeita todas as regras que garantem a segurança dos passageiros. O que a gente orienta aos pais. Para segurança, procure saber na INDEC se o condutor está legalizado, se está com o COTAC em dia, se está vistoriado, selado. É um item importante para o pai antes de adquirir um transporte escolar. O motorista também comentou sobre a lei publicada no Diário Oficial do município do dia 2 de fevereiro que obriga a adesivação do Fale Conosco da INDEC, que deverá ser realizada por todos os veículos que foram cadastrados no COTAC, o Cadastro Municipal de Condutores de Transporte Coletivo. Tivemos agora a padronização do adesivo 118, que é um Fale Conosco, onde os pais podem estar entrando em contato com a INDEC, tudo, uma reclamação de um condutor ou um elogio de um condutor, né? Onde o cidadão tem esse acesso. Antigamente nós tínhamos o 372, que é um telefone antigo da INDEC que foi desativado. E aí surgiu o 118, não tinha uma padronização, foi discutido conosco, né? Através do Vinícius, doutor Paulo, o João Lino. Chegamos a um padrão de adesivo, tamanho, espessura, local que vai ser colocado na van. E foi publicado em dezembro, temos 180 dias para atualizar. Então é algo que está ocorrendo aí nas vans, todo mundo já se adaptando a essa nova resolução aí que é o 118. Conversamos também com o presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares de Campinas e região, que falou sobre a nova determinação da adesivação. A novidade que
que foi publicado também no mês agora de janeiro, é sobre aquele adesivo, né, na parte traseira da perua, onde tem que constar lá o número 118. Tanto serve para reclamação sobre transporte escolar, como serve para a população também, numa emergência, qualquer coisa, ligar no 118, onde é informado pela INDEC sobre qualquer tipo de fatalidade ou problema que venha ocorrer na cidade de Campinas. É mais fácil a identificação? Fica, porque o 118, na verdade, né, se veio ocorrer algum tipo de problema com o transportador escolar, pode ligar no 118. Mas, como eu disse também, serve para a população também, né? Porque, vamos supor que ocorre um acidente, qualquer coisa, já dá para ligar para o 118 para ter o socorro e para uma necessidade, fazer o socorro, as coisas que sejam necessárias para o transportador escolar. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da terceira reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo, com 19 votos favoráveis e 4 contrários, o mérito do projeto de autoria do vereador Paulo Búfalo, que altera uma lei de 2005 que estabeleceu normas e critérios para incubação, instalação e fomento às cooperativas de recicláveis que compõem o Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Campinas. A matéria, que tramita desde 2013, muda o critério de obrigatoriedade em consultar moradores de bairros onde será instalada uma cooperativa, reduzindo de um raio de 300 metros a partir do local de instalação para 100 metros. Além disso, determina que, se a cooperativa for colocada em um terreno público, sequer há necessidade de consulta. Quando o projeto veio no plenário, nós aprovamos o conjunto da legislação com um dispositivo que falava de uma consulta à vizinhança num raio de 100 metros. E havia uma emenda que falava em 300 metros em torno do local de instalação da cooperativa. Essa emenda, em 2005, ela foi rejeitada, mas na burocracia da casa ela acabou sendo encaminhada como se tivesse sido aprovada pela casa. Quando nós identificamos isso, nós solicitamos ao executivo da época que republicasse a legislação com essa correção. E a resposta do executivo desde então foi dizer que a Câmara Municipal é que precisava fazer essa correção. Se nós corrigirmos a lei, essa consulta para a instalação de uma cooperativa, se a gente considerar que um terreno, um imóvel, tenha 200 metros quadrados, então, considerando 100 metros, a prefeitura teria que consultar, dialogar com cerca de 160 moradores ou proprietários de imóveis, no sentido de aprovarem, apoiarem a instalação dessa cooperativa. Passando para 300 metros, como erroneamente foi feito no início aqui na casa, essa consulta teria que ser feita a 1.400 imóveis, o que inviabilizaria totalmente a instalação de uma cooperativa. Outro projeto que foi aprovado na terceira reunião ordinária foi o substitutivo total ao projeto de lei número 61 de 2022, que institui o mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. O substitutivo muda a cor estipulada inicialmente, determinando o Março Azul, ampliando assim o tema para a prevenção ao câncer de colo e reto, mês no qual deverá ser fomentada a conscientização e debate sobre o tema, que ainda encontra muita resistência por parte da população. A nova proposta é de autoria do vereador Paulo Gaspar, que foi a sugestão de um especialista da área. Basicamente, nós fazemos um substitutivo em relação ao projeto do nobre vereador Carmo Luiz, que instituía o mês Março Verde como prevenção de câncer de intestino. E, recentemente, no Senado Federal, foi aprovada uma lei para a prevenção do câncer coloretal, que vem a ser basicamente o mesmo assunto,
e virou um projeto de lei aprovado no Senado, que agora está em discussão na Câmara dos Deputados, por ter tido uma alteração no texto, e já existe um movimento nacional em cima dessa pauta. Melhor seria para estar falando aqui o próprio Dr. Lix aqui na tribuna, mas eu, como não sou especialista da área, eu vou ler, então, o que trata aqui o projeto. Gostaria de cumprimentar o médico especialista em endoscopia gastrointestinal, o Dr. Lix de Oliveira, médico da PUC. Obrigado pela presença, obrigado pelo suporte que deu no substitutivo total do meu projeto Março Verde, e com essa alteração torna-se Março Azul, e também, claro, continua o projeto de incentivo no sentido da prevenção de um dos cânceres que mata muito no mundo, e que nós possamos aí, como sociedade, todos juntos, fazer com que haja realmente um movimento de empresas, dos hospitais, das prefeituras e nós próprios, né, que eu acho que é a obrigação de cada ser humano buscar sua saúde, buscarmos entender a prevenção e a importância que tem a esta visão. E esse tipo de tumor é um tumor que muitas vezes não dá sinal algum, né? Ele é insidioso, o crescimento dele, enfim, quando as coisas acontecem, o tempo já passou, né? O tempo de você ter ali uma possibilidade de cura imediata, ela já se fez tarde, enfim, mas é um assunto que a gente tem que trazer à baia, tem que trazer à luz da sociedade, tal como câncer de mama, câncer de próstata, enfim, melanoma, né, câncer de pele. Então, parabéns, vereador, pelo projeto, parabéns ao vereador Carmo Luiz. E olha só, 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, aconteceu ontem, na quarta-feira. E os membros já decidiram a próxima oitiva. Durante a reunião realizada na tarde desta quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, marcou oitiva com o vereador Zé Carlos, ex-presidente da Câmara. A CPI pretende ouvir o parlamentar às 14h do dia 27 de fevereiro. Existem problemas de agenda com vereadores, então a gente achou que essa é a melhor data. Na reunião, os membros da comissão, Paola Miguel, Carmo Luiz, Igor Diego, Major Jaime, Luiz Cirilo e Paulo Búfalo, também solicitaram a transcrição do depoimento de Rafael Creato ao Ministério Público para que seja lido em reunião da CPI. Creato foi subsecretário de Relações Institucionais da Câmara. Ele e Zé Carlos são acusados pelo MP no caso de pedido de propina para renovar contratos. Uma prorrogação por mais 90 dias para a conclusão dos trabalhos foi aprovada ainda na reunião. Agora vai estar finalizando, não sabemos o dia corretamente, mas nos próximos dias aí, então a gente já vai pedir, né, essa prorrogação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Constituição e Legalidade realizou ontem a primeira reunião do ano. Deliberou normas de trabalho e analisou 7 projetos. Logo na abertura da primeira reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que aconteceu nesta quarta-feira, houve a deliberação das normas de trabalho do grupo, que no biênio 2023-2024 tem à frente o vereador professor Alberto. Além dele, participam da comissão os vereadores Zé Carlos, Felipe Marquesi, Jorge Schneider, Cecílio Santos, Carmo Luiz, Nelson Osseri e Mariana Conte. O presidente leu cada uma das normas e ouviu as sugestões dos parlamentares para cumprir o rito, para que os projetos estejam com os pareceres prontos nas reuniões que vão acontecer quinzenalmente. Que são as sugestões para a normatização de tramitação dos projetos, né, que serão analisados pela nossa comissão para o biênio 2023-2024. O primeiro sugestionamento é o estudo prévio dos projetos a serem relatados. As proposições
a tramitarem por essa Comissão de Constituição e Legalidade passarão por uma análise jurídica e financeira, orçamentária, quando necessário, com a elaboração de um estudo prévio, meramente opinativo, com o intuito de subsidiar a elaboração do parecer do relator designado. Entre as normas, o grupo decidiu que, em caso de parecer contrário, em que os membros não estejam de acordo, o presidente poderá designar um novo relator para a discussão dos pareceres. A proposta já aconteceu na primeira análise em um dos 7 projetos que estavam na pauta. De autoria do vereador Rubens Gás, a matéria que concede gratuidade de tarifa no transporte público coletivo municipal de Campinas aos candidatos do inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A matéria recebeu o parecer contrário do vereador Zé Carlos, que foi o relator. Foi o que aconteceu hoje. É um projeto que realmente tem uma perspectiva inconstitucional, mas tem um mérito extraordinário. E como essa é uma casa de leis que tem que fomentar bons projetos, a comissão, ela permite isso. Não significa que o projeto vai ter um final pleno, mas poderão surgir ideias extremamente relevantes que contemplarão aquela ideia inicial, mesmo que aquela ideia tenha inicialmente algum conflito ou algum óbice jurídico. Ao final, o presidente da Constileg se mostrou otimista com o trabalho do grupo. Os vereadores estão animados, estão com bons projetos. Eu já distribuí muitos projetos para a nossa comissão e eu tenho certeza que vai ser um debate muito saudável, muito bom. Vale a pena acompanhar a TV Câmara e acompanhar as reuniões da Constileg, Comissão de Constituição e de Legalidade. E olha só, o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que obriga a prefeitura a manter ambulância e bombeiro em parques públicos municipais, nos quais haja grande concentração de pessoas. As recentes tragédias ocorridas com quedas de árvores no Bosque dos Jequitibás e na Lagoa do Taquaral ligaram o sinal de alerta em Campinas. E é exatamente por esse motivo que o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que obriga a prefeitura aqui de Campinas a manter nos parques municipais da cidade, que tem grande circulação de pessoas, ambulâncias e também bombeiros. A gente sabe que hoje os parques públicos têm grande circulação de pessoas ao longo do final de semana. Dou um exemplo clássico aqui que é o Taquaral. Taquaral, os finais de semana podem circular de 20 até 50 mil pessoas. Então você imagina o número de ocorrências, o número de atendimentos que você pode dar para uma pessoa. E o que você evita com isso? Você muitas vezes pode até desafogar um posto de saúde, né? Você pode desafogar um hospital, que você dá um atendimento, que você pode solucionar o problema daquela pessoa naquele momento. E, obviamente, se for um problema mais grave, você pode até salvar uma vida. Ah, mas muitas pessoas me perguntaram, você vai deslocar, a gente sabe que as viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, óbvio que você tem que trabalhar com uma logística, e eu sempre sou a favor também das parcerias público-privadas. O parlamentar reforça que em estádios de futebol, por exemplo, os clubes são obrigados a manter uma ambulância móvel com equipe em jogos com público de até 10 mil pessoas. As federações elas abrem uma licitação e na licitação elas terceirizam o serviço para as entidades privadas prestarem aquele atendimento. Com isso, você não deixa a população que mais precisa, que é atendida pelo SUS, desprotegida. Então você acaba também prestando um atendimento para a população que está circulando. Hoje os clubes, aqui alguns clubes da cidade de Campinas, já têm esse atendimento. Então eu tenho acompanhado, eu tenho uma atuação bastante grande nos clubes privados aqui na cidade de Campinas. Então eu vejo quantos atendimentos são realizados, óbvio, numa população muito menor do que nos espaços públicos. Mas você presta serviço para aquele idoso, você presta serviço para uma criança. Enfim, acho que são situações que você traz para o munícipe, você traz benefícios e você traz até uma certa segurança para aquela pessoa que está lá no parque público. Quarta-feira, 100% das equipes campineiras. Pela ordem cronológica, a Ponte Preta entrou em campo primeiro em Rio Claro
conseguiu a reabilitação e venceu os donos da casa. A Ponte Preta começou com tudo e logo no primeiro minuto Gé teve a oportunidade cara a cara e parou no goleiro Vitor Golas, que defendeu com a ponta do pé. Aos 3 minutos o duelo ganhou um novo capítulo, o goleirão tentou dominar a bola, driblar o atacante Gé, se complicou todo e o atacante não perdoa, pra cima do artilheiro da competição, é gol, 1-0 Ponte Preta. Aos 13 minutos o goleiro deu um lançamento, Jadson fez a parede e serviu para Sapequinha, que ganhou na velocidade de Júnior Tavares e bateu cruzado para deixar tudo igual, 1-1. Aos 16 minutos, Cezinha pegou o rebote na área e por pouco não fez o vira para o Rio Claro. Primeiro tempo agitado e aos 36 minutos, após cobrança de escanteio de Elvis, o zagueirão Matheus Silva subiu mais que todo mundo e mandou para o fundo das redes. Ponte na frente de novo, 2-1. No segundo tempo, Guipira saiu do banco de reservas e bateu cruzado. O zagueirão do Rio Claro salvou, que seria o terceiro. Aos 22 minutos, Eliel, que tinha acabado de entrar, ficou cara a cara e parou de novo em Vitor Golas. Cezinha de falta por pouco não deixou tudo igual. Até que aos 45 minutos, Leonaldi recebeu na direita, cortou para o meio e de perna esquerda acertou um lindo chute. Que golaço para definir. Rio Claro 1, Ponte Preta 3. No geral, boa atuação da Ponte Preta, meio-campo voltou a funcionar com o Leonaldi, com o Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Elvis, Gé, artilheiro da competição, segue em grande fase, foi esperto no primeiro gol. Bom, Ponte contou com o tropeço da Portuguesa Santista na rodada para reassumir a liderança, abriu 3 pontos da segunda colocada. Macaca volta a campo no sábado, 4 horas da tarde, contra o Oeste, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E ontem também, só que um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani recebeu a Portuguesa e encarou o jogo como uma final. E como diz aquela frase, decisão não se joga, se vence. E foi o que aconteceu. Logo aos 32 segundos de jogo, a Portuguesa chegou no contra-ataque. Paraíso tocou para o João Vitor, que da entrada da área chutou cruzado. E o goleiro Tony conseguiu mandar para escanteio. Aos 13 minutos, Pará fez o famoso chutamento. Meio chute, meio cruzamento e mais uma vez, Tony esperto mandou para escanteio. Até que aos 27 minutos, em contra-ataque, a Portuguesa chegou de novo. E desta vez foi fatal. Paraíso ganhou de Bruno José e cara a cara com Tony deu um toque por cima para marcar um bonito gol. 1-0 Lusa. Até que aos 40 minutos, Matheus Barbosa lançou Bruno José, que ganhou dos zagueiros, chegou antes que o goleiro Tomazella e foi calçado dentro da área. É pênalti que Isaac não desperdiçou. É o empate do Bugre, 1-1. 4 minutos depois, a zaga da Portuguesa afastou parcialmente. E da intermediária, de longe, Matheus Barbosa pegou na veia, acertou o ângulo. Que golaço, um dos mais bonitos da competição. É o vira, 2-1 Guarani. No segundo tempo, Giovanni Augusto cobrou falta e Tomazella, em 2 tempos, fez a defesa. Aos 26 minutos, a Lusa chegou na bola aérea, cruzamento de Daniel Costa, cabeceio e defesaça de Tony. No finalzinho, Daniel Costa cobrou falta com perigo. Tony se enrolou, mas ficou com ela para garantir a vitória do Bugre. Importantíssima final, Guarani 2, Portuguesa 1. Até os 35 minutos do primeiro tempo, a atuação do Guarani foi ruim, muitos passes errados, poucas finalizações, escapou de tomar um segundo gol, até que o Matheus Barbosa acertou o lançamento,
pênalti convertido, depois o chutaço no ângulo, virada no placar e no segundo tempo conseguiu administrar o tempo e aí sair com a vitória neste confronto que foi direto contra a zona de rebaixamento. Giovanni Augusto entrou no lugar do lesionado Bruninho, então camisa 10 está de volta. E o Guarani volta a campo neste sábado também, um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, lá em Sorocaba, contra o São Bento. Bom, quinta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Se Liga na Profissão e hoje nós vamos conferir o dia a dia e os desafios de um organizador de eventos. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre organizador de eventos. Então se liga aí, bora! O profissional é responsável por planejar, sistematizar e produzir de forma estratégica qualquer tipo de evento. É preciso ter organização, flexibilidade, comunicação, liderança, disposição e criatividade. Bom, pessoal, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom, como você se interessou por essa área de eventos? Conta pra gente. Tá. A área de eventos já trabalhava na área corporativa, administrativa, não muito focada no evento. Até o momento que foi passado essa demanda, no mercado corporativo ainda, há algum tempo atrás. E a partir daí surgiu o gosto e eu não parei mais. Então eu já estou indo há 15 anos nessa área. O que faz exatamente um organizador de eventos? Bom, quando a gente fala do evento, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um list do que envolve um evento. Então, nós temos dentro do evento várias áreas de serviços envolvidas, desde serviços de ambulância, bombeiro, buffet, e aí você tem audiovisual. Então você pode compor essa atividade também, navegar aí por onde você tem mais feeling, né? Para você se destacar ou você ver se realmente você está no caminho correto. Acho que é uma das áreas que essas possibilidades são muito grandes. Bom, hoje, no dia da gravação, a gente está aqui, não é? Hoje à noite vai ter inclusive uma festa de formandos de medicina da Unicamp, então tem uma estrutura gigantesca e tudo isso, não é? O organizador de eventos tem que, não é? Preparar certinho para não dar nada errado no dia, né, Carlos? Gostaria que você falasse mais sobre o dia a dia, as funções, por favor. Exatamente. Quando você comenta do list de um evento, é justamente para que no dia da entrega isso seja uma experiência incrível. Incrível, única e inesquecível. Exatamente, porque nós estamos falando de uma experiência que é do meu cliente, a minha entrega para o meu cliente e da entrega dele, no caso hoje, para os formandos. Então, essa expectativa, ela tem que estar muito bem alinhada e muito bem planejada para que todos os serviços e todos os fornecedores estejam também alinhados. Então, nós estamos falando aí que num evento de formatura, nós envolvemos equipe técnica de produção de audiovisual, equipe técnica de iluminação, sonorização, bandas que vão participar do evento. Aí você tem todo o AIB, equipes de garçons, equipe de bombeiro para ajudar na segurança do evento, ambulância também prevendo que você tem que atender esse pessoal à altura, recepção. Então, esse leque, ele é bem extenso. Então, imagina a cabeça de um organizador, ele tem que ter fornecedores bons, prestadores de serviços à altura, porque por trás disso vai ter uma experiência de um formando que está ali no alto. Que nada pode dar errado, né, Carlos? Pois é, a gente está ouvindo todo esse barulho e tal, porque faz parte de todo o planejamento, toda a organização, não é? Então o pessoal está batendo, tem vários sons aqui, é normal
para o evento sair realmente redondinho. Agora eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, esse barulho o que que é? Esse é o dispositivo da plataforma. Olha só. Uma plataforma elevatória, ela facilita e agiliza o trabalho da cenografia, dos pontos aéreos do evento. Então, esse é um start de segurança para que onde ela estiver transitando, as pessoas fiquem um pouco mais seguras. Bom, você disse aí banda e tudo mais. Evidentemente que imprevistos acontecem. Sim. O que acontece, por exemplo, se de última hora a banda fala, olha, não dá para ir, aconteceu um imprevisto, meu Deus, aí o Carlos fala, Jesus amado, o que que eu faço numa hora dessa, uma formatura desse tamanho, a banda não vem, tem que ter o plano B, como funciona? Normalmente, sempre você tem um DJ que está ali no backstage, no stand-by, esperando para suprir alguma dessas necessidades. Boa. Então, é assim, é por isso que o planejamento ele existe, né? Ele tem que existir, porque você está trabalhando. Essa festa especificamente, nós estamos trabalhando hoje para um jantar de 1.800 pessoas. Né? Então, a gente faz festas até para 4.000 pessoas. Maior ainda. Maior ainda. Então, você imagina se a banda principal não vem num evento desse. Você tem que ter um plano B. Então, a gente sempre tem esse plano B e tira da manga ali se precisar suprir. Esse certamente é um dos desafios dessa profissão de organizador de eventos. Quais outros desafios aí do dia a dia? Porque as pessoas talvez imaginem que não é, tudo é mil maravilhas, mas não é, né, Carlos? Sim. Rala pra caramba e eu imagino que tem muita dor de cabeça nesse meio do caminho, né? Olha, hoje eu digo para você que o nosso espaço, ele conseguiu trazer uma expertise, claro que com o tempo, que facilita, que é justamente antecipar em reuniões prévias o levantamento de todo o lixo do evento. Então isso faz com que quando você tem a execução, isso seja realmente cumprido aquilo que já foi planejado. É claro que você tem órgãos que você tem que demonstrar aquilo que você está fazendo, corpo de bombeiro que você tem que fazer planta, que são as partes mais técnicas, que envolvem o evento antes da realização. Então tudo isso se faz com esse planejamento. Então praticamente no papel tudo isso está desenhado. E aí depois você vai realmente para a execução final, que é a entrega disso que vocês estão vendo hoje. Boa, boa. E quais os cursos que, não é, que tem para quem quer seguir nessa área de organizador de eventos? Imagino que relações públicas sejam um deles, né? Sim, hoje o curso de eventos especificamente, você não tem muito no mercado, mas você hoje tem empresas, né, que já fazem o curso de produção de eventos. Olha só que bacana. Então isso de uns 3 anos para cá cresceu muito. Então eu costumo dizer o seguinte, se você quer entrar nessa área, veja porque é o leque que eu comentei com você. Identifica com qual segmento você tem mais esse feeling. Porque aí você vai para o corporativo, você vai para show, você vai para o turismo e você vai para a hotelaria. Né? Então, identificar é o primeiro passo desse profissional. Identifica com qual área você se adequa mais. Gostou? Aí você vai em frente. A experiência, hoje você tem muita rede social da qual você pode trocar ideias, você pode ter experiências até gratuita, por exemplo, oferecer o seu serviço para uma dessas empresas para você ganhar experiência. Isso na rede social hoje é muito comum, tá? Claro que normalmente as empresas elas pagam por isso, mas mesmo você não tendo a experiência necessária, você pode ter esse know-how ali de aprender, né, com essa troca. E aí você vai pegando exatamente isso que eu estou te dizendo. Opa, fiz aqui um show. Acho que show, de repente, não é aquela praia. Então eu vou para o corporativo. Opa, aqui me identifiquei, é isso que eu quero, vou seguir em frente. Então hoje o mercado ele oferece, além dos cursos de eventos, produção de eventos, do começo ao fim de uma produção, checklist, planejamento, envolvimento de fornecedores.
E aí você também tem o seguinte, né? Nós estamos falando só do evento funcionando, mas de repente você, dentro desse mercado, você pode enxergar que de repente, poxa, gostei de audiovisual, posso virar um produtor de audiovisual, um produtor de eventos, um técnico de som especializado. E aí a gente tem um leque, né, que você pode surfar e navegar. Quais as dicas que você dá para quem está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, falando, olha só o Carlos falando, gostei, que bacana, quero seguir nessa área. O que você fala para a galera que está em casa acompanhando? Vou falar um pouco da minha experiência. Comecei no mercado corporativo, tá? Me apaixonei. Depois disso, não parei mais, né? Mas sempre assim, buscando o conhecimento. Então, buscar o conhecimento é exatamente isso que eu estou te falando. Poxa, gosto da área. Primeiro de tudo, gostar de pessoas, gostar de se relacionar. Acho que por aí você já começa com uma grande vantagem, né? Então, gostar de se relacionar, gostar de pessoas e depois se identificar com isso e ir oferecendo os seus serviços para essas empresas que já têm um pouco de experiência no mercado. Aos poucos você vai galgando. É claro, não é uma área que você vai hoje chegar e já virar um gerente operacional, um diretor operacional, mas as possibilidades de você ter uma vida futura, tranquila, e claro, você também trabalhando com planejamento e depois você fazendo parte de um grupo em que você não precisa despender todo o seu tempo, esse leque se abre e você tem várias possibilidades. E tem que estar disposto, né, Carlos, a trabalhar final de semana, né? Porque no dia do evento vocês trabalham também? Também. Por exemplo, vai ter festa sábado aqui. Então, é um sacrifício que eu digo que inicialmente você tem esse sacrifício, mas depois lá na frente você vai colher. Não tenha dúvida. Exatamente aquilo que você busca. O sucesso, né? Todo mundo busca sucesso e progresso. É uma bela profissão, sem dúvida alguma. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu encerraria dizendo o seguinte, se você gosta da área, se você quer, procura essas empresas que oferecem esses serviços, se coloca à disposição, porque você com certeza vai ter esse aprendizado e isso vai valer a pena no seu futuro. Valeu, show de bola, muito obrigado. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Olha só, o adenoma de paratireoide é a presença desse tumor benigno nas glândulas paratireoides. Com a presença desse tumor, a função da glândula é afetada, aumentando os níveis sanguíneos de cálcio. Então, sobre os sintomas, tratamentos, você acompanha o Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e desde já eu agradeço a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação e lembro mais uma vez que a sua participação é sempre muito importante. Já está aí o número do nosso WhatsApp, deixa ele anotado no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, manda para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas de você aí de casa. Agora sim, eu vou apresentar o tema do quadro de hoje. E olha só, adenoma de paratireoide, um nome diferente, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E você de casa aí, sabe o que é? Sintomas, tratamento, o que acontece? Será que é uma doença ou não? Então fica com a gente, porque quem vai tirar todas as nossas dúvidas e muito mais, olha só, ela já está aqui na tela comigo, é a doutora Rosália Padovani, ela que está no consultório, parou tudo, está com a agenda cheia, mas fez questão de falar com a gente, porque ela é endocrinologista e também, olha só, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui do estado de São Paulo. Então, doutora Rosália, antes de começar esse bate-papo, te tirar todas as nossas dúvidas, eu quero agradecer, viu? Fez questão de parar tudo aí, reservar uns minutinhos para falar com a gente aqui. Eu que agradeço, Viviane, é um prazer estar aqui falando com vocês na TV Câmara Campinas.
e sobre um tema que eu gosto muito, que é paratireoide e tireoide. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo esclarecer um pouco das dúvidas, né? Doutora, então já vamos entrar, né, nesse tema, né? Adenoma de paratireoide. Para a gente entender o que é isso, é preciso saber antes o que é a tireoide? Na verdade, a tireoide é uma glândula diferente da paratireoide. O que faz com que a gente sempre correlacione uma com a outra? Primeiro porque o nome, né? Tireoide e paratireoide são parecidos. E segundo porque a localização, elas são muito próximas, né? A tireoide é uma glândula única que fica aqui na região cervical, bem embaixo da cartilagem cricoide, que o nome é conhecido como pomo de Adão, né? E as paratireoides são 4 glândulazinhas que ficam atrás da tireoide, grudadinhas na tireoide, mais atrás. Então, elas ficam muito próximas uma da outra, mas a função delas é completamente diferente. A tireoide é uma glândula e as paratireoides, porque eu digo porque são 4, são outras glândulas. Doutora, então explica pra gente, né, essas paratireoides, as 4 glândulas, né? Quais são as funções, então, dentro do nosso organismo? São 4, como a senhora disse, todas têm a mesma função ou não? Elas têm funções diferentes? Sim, elas têm a mesma função. A função da paratireoide é produzir o paratormônio, o PTH, né? O paratormônio, ele vai controlar o metabolismo do cálcio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no intestino, ele vai atuar nos ossos, vai atuar nos rins, de forma que ele consiga manter os níveis de cálcio, fósforo, séricos adequados. Então, quando a gente tem um distúrbio da produção do paratormônio, é que a gente vai ter, então, alterações do nível de cálcio, sérico, fósforo e outras alterações. A senhora falou aí distúrbio, né? Então, vamos começar a falar o que provoca, né, o que provoca esse distúrbio, então, nessas glândulas, doutora? Pois é, então o paratormônio ele pode estar aumentado em algumas situações. Por exemplo, o adenoma de paratireoide. O adenoma de paratireoide ele é um tumor benigno, né, que normalmente ele acomete uma das 4 glândulas e ele faz com que essa glândula comece a produzir mais paratormônio do que normal. Esse excesso de paratormônio vai levar ao aumento dos valores de cálcio sérico, uma diminuição do fósforo, e pode causar outros problemas que são relacionados ao excesso do paratormônio, né? Como, por exemplo, aumento da incidência de cálculo renal, osteoporose, por exemplo, queixas como câimbras, obstipação. A paciente pode, dependendo do valor do cálcio, desse aumento do cálcio, ter até crises convulsivas. Mas o que faz com que esses sintomas apareçam é o excesso do paratormônio, que pode acontecer, por exemplo, numa situação que a gente chama de hiperplasia da paratireoide, onde não é mais um tumorzinho, é um aumento do volume da glândula, que faz com que essa glândula passe a produzir mais paratormônio. Pode ser 1, 2, né? A depender da situação. Raramente a gente vai ter o carcinoma de paratireoide, que daí já é um tumor maligno, né? E aí a situação é outra, porque daí a gente está falando de um câncer de paratireoide, mas felizmente ele é muito raro. Normalmente o que a gente tem é isso, ou é um adenoma de paratireoide ou uma hiperplasia de paratireoide. E doutora, o que leva ao surgimento então desse tumor? Tem alguma coisa que provoque? Ou não, simplesmente ele surge? Os tumores em geral, não só de paratireoide, de tireoide, enfim, todos, né? Eles aparecem por conta de mutações que ocorrem nas células. Essas mutações levam ao aumento da proliferação celular com a formação de tumores, que podem ser benignos ou malignos, a depender do tipo de mutação. E o que é que faz com que essas mutações apareçam? Então, a gente não sabe ao certo o que é, né? Porque, felizmente, se a gente soubesse, a gente poderia evitar vários tipos de câncer, né? Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que é uma somatória de fatores genéticos e fatores ambientais. E o que a gente pode, onde a gente pode atuar nos fatores ambientais, né? Então, evitar exposição à radiação, evitar tabagismo, exposição a excesso de poluição, então ter uma rotina alimentar adequada. Então, são hábitos de vida saudáveis, que é onde a gente pode atuar. Na parte genética, a gente não tem muito como atuar, na grande maioria das vezes, né?
Por exemplo, para a mama, a gente já conhece algumas mutações que a gente pode até, através de exames, saber que a gente tem e aí até fazer uma retirada das mamas profilaticamente, por exemplo, né? Mas é um ou outro tumor que isso acontece. Na grande maioria das vezes a gente desconhece, né? Então, não tem muito como prevenir. E quando a gente fala de adenoma de paratireoide, os médicos consideram uma doença? Sim, é uma doença. É um tumor benigno e ele é uma doença porque a partir do momento que ele aparece, ele começa a produzir excesso de paratormônio e aí começam as disfunções metabólicas, né? E ele aparece quando? Existe uma faixa etária, doutora, que aparece e também é uma doença que afeta mais homens ou mulheres? O que se vê na prática? Não, ele pode aparecer em qualquer momento da vida, pode afetar homens e mulheres, né? Normalmente ele não dá muito sintoma, o diagnóstico é feito através de exames de sangue. Então, o paciente acaba procurando o médico ou para um check-up, e aí o médico percebe que tem uma alteração do nível de cálcio e fósforo. Muitas vezes o paciente tem queixa de cálculo renal de repetição, e aí acaba procurando um nefrologista ou um urologista que já faz essa hipótese, acaba pedindo exames direcionados. Mas normalmente o paciente não tem muita queixa, é mais através dos exames laboratoriais que ele acaba percebendo essa alteração e que o médico acaba fazendo o diagnóstico. Doutora Rosália, essa até ia ser a minha próxima pergunta. Os sintomas dessa doença, a senhora disse aí que então não tem muitos sintomas, né? E o fato, né, de não ter, quando o paciente chega aí para esse check-up, por exemplo, essa doença pode já estar em nível mais avançado? Existe isso quando a gente fala de adenoma de paratireoide? Sim, isso pode acontecer. Pode ser que o paciente já tenha há anos, a gente não vai saber ao certo quando começou. O que a gente vai saber só é que o paciente tem o diagnóstico, né? Mas muitas vezes o paciente já vem com aquela história arrastada de vários episódios de nefrolitise, que são cálculos renais, né? Então a gente pode supor que isso já vem acontecendo há anos. Mas a gente nunca vai saber ao certo quando isso começou. E independente de quando começou, não necessariamente ele vai ter mais sintomas porque isso começou há muito tempo, né? Isso varia de acordo com o paciente, de acordo com o tipo de alteração. E doutora, quais exames então que detectam essa doença? É exame de sangue, tem exame de urina? O que vocês pedem? Normalmente, para fazer o diagnóstico de hiperparatireoidismo, a gente pede exames de sangue e de urina. Então, o perfil de cálcio, que consiste no cálcio, fósforo, PTH, vitamina D, isso tudo é avaliado no sangue, e a avaliação do cálcio na urina de 24 horas. Esse exame é feito na urina de 24 horas. Então, o paciente ele pede no laboratório um frasco coletor, e em casa, a primeira urina da manhã ele despreza, e depois ele começa a coletar a partir da segunda urina, tudo no mesmo frasco, até a primeira urina no dia seguinte. Leva no laboratório e com isso a gente consegue saber a avaliação do cálcio na urina de 24 horas. Quando é feito o diagnóstico, então, de hiperparatireoidismo, né, porque o PTH, que é o paratormônio, vem aumentado, o cálcio vem alterado, acima, o fósforo abaixo, ou a gente tem até um cálcio que está inapropriadamente alto para os valores de PTH. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar localizar o problema, e aí a gente pede o exame de imagem das paratireoides. E normalmente é a cintilografia de paratireoide. E aí a gente localiza qual é a glândula ou as glândulas que estão com o problema, e dependendo do caso, a gente vai indicar a cirurgia, ou se forem sintomas muito leves, um paciente que às vezes tem mais idoso, que tem contraindicação cirúrgica, ou que a cirurgia vai trazer mais risco do que a própria doença, a gente pode acompanhar. Doutora, a senhora falou que são 4 glândulas, né? Diante da sua resposta, uma dúvida. As 4 ficam doentes ou não? Uma só pode ficar doente, 2, 3, como que é? Então vai depender do caso, né? Normalmente adenoma ou carcinoma, ele vai afetar uma glândula. É um tumor que vai afetar uma glândula. Hiperplasia, que é o aumento do volume, pode ser de uma, de 2, enfim. Aí vai depender da situação. Mas normalmente o adenoma é uma glândula afetada. E aí, como que funciona o tratamento? A senhora chegou a comentar, então, de cirurgia. Tem casos, então, que pode ser cirúrgico?
Não é que tem caso, a maioria das vezes é cirúrgica, a conduta é cirúrgica, porque você vai resolver o problema lá onde ele começou, né? Você vai retirar essa glândula que está com problema e vai deixar as outras que estão funcionando normalmente. E aí, assim, é muito gratificante, porque a partir do momento que você tira essa glândula que está com problema, volta tudo a funcionar normal, e o cálcio volta a valor normal, o fósforo também. Muitas vezes o paciente estava com uma osteoporose mais avançada, ele acaba recuperando um pouco da massa óssea, para de ter cálculo renal. Então, assim, é de certa forma um tratamento tranquilo e o benefício é muito grande. É uma cirurgia simples, então? A partir do momento que o médico, o cirurgião, e normalmente quem opera é o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Nós, endocrinologistas, nós fazemos o diagnóstico clínico, o diagnóstico ele é clínico, e aí a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, da nossa confiança, para que ele opere. Então, a partir do momento que ele faz a imagem e consegue localizar a glândula, então a cirurgia ela é relativamente simples. E é possível, a senhora falou, né? São 4 glândulas, é possível retirar 1, 2 e viver normalmente, sem essas 4, com 2 ou 3? Sim, então quando a gente tira 1, 2 por necessidade ou até em algumas situações, como por exemplo uma complicação da tireoidectomia, às vezes a retirada da paratireoide, ela vem junto com a tireoide, né? A gente acaba às vezes perdendo 1 ou 2. Então, na grande maioria das vezes, as outras que ficaram, elas se hipertrofiam e conseguem dar conta do recado. É como se essas glândulas se adaptassem e vão fazendo o trabalho por todas. Isso, é como no caso dos rins, né? Então, eu falo que, felizmente, alguns órgãos a gente tem duplicidade, né? Então, o rim também é uma situação assim. Quando a gente tem problema em um, a gente pode perder um rim e deixar com que o outro funcione e dê conta do recado, que acontece na maioria das vezes. Infelizmente, não é assim com o coração, né? Porque a gente podia ter uns 2 ou 3, né? Mas tem casos que não dá para fazer cirurgia. Nos mais idosos, por exemplo, cirurgia acaba sendo recomendado ou não? Só o acompanhamento? Então, é como eu te falei, na imensa maioria das vezes a cirurgia é a opção de tratamento, mas em alguns casos a gente pode optar por acompanhar, em casos onde os sintomas são muito leves ou em casos onde a cirurgia pode trazer um risco muito grande para o paciente. Mas na grande maioria das vezes a primeira opção é a cirurgia. E quando a gente fala nessa doença, ela pode levar a pessoa, o paciente, a ter outras também, se ficar demorando no tratamento, no diagnóstico, doutora? Sim, por exemplo, a osteoporose, que é uma consequência disso, onde o paciente acaba com perda óssea, a nefrolitíase, que são cálculos renais, né? Então, a partir do momento que esse paratormônio ele aumenta muito, começa a desequilibrar os valores de cálcio e fósforo, então aí as consequências começam a aparecer. E o contrário acontece? Outras doenças podem afetar essas glândulas? Como assim? Você diz... a pessoa ter sim, isso. Por exemplo, né? A deficiência de vitamina D, que é muito comum hoje em dia, né? A maioria das pessoas que não tem muita exposição solar acaba evoluindo com uma baixa dos valores de vitamina D. Então, o que acontece? Com a baixa da vitamina D, o intestino ele não consegue absorver muito cálcio. Então, o cálcio no sangue cai. Como defesa para isso, as glândulas paratireoides começam a produzir mais paratormônio, tentando fazer um equilíbrio, tentando gerar um equilíbrio. Então, às vezes, isso é uma boa pergunta. Às vezes, no exame de sangue, vem um paratormônio, PTH alto, né? E aí o paciente assusta, fala, meu Deus, estou com problema na paratireoide. Mas é muito mais provável que isso seja deficiência de vitamina D, se esse PTH não estiver muito alto, do que realmente um adenoma de paratireoide. É muito mais frequente a deficiência de vitamina D levando ao aumento do PTH do que um adenoma de paratireoide. Óbvio que a gente vai fazer todo o perfil do cálcio, vai confirmar se a vitamina D está baixa, vai depender do quanto está aumentado o paratormônio, mas a boa notícia é que na grande maioria das vezes é só uma deficiência de vitamina D que é muito facilmente corrigida
com reposição, né? Então, aí o paciente vai tomar as gotinhas de vitamina D ou vitamina D em cápsula, repõe a vitamina D, o PTH abaixa e volta a funcionar tudo normalmente. Doutora, quando a gente fala de adenoma e de paratireoide, é considerada grave? Precisa ter uma certa preocupação? Sim, é grave porque ele acaba levando a todo esse desequilíbrio que eu falei, então ele precisa ser tratado, né? Um paciente que não trata, por exemplo, só para você ter uma ideia, na semana passada eu peguei uma paciente com uma osteoporose grave, né? Já com história de 2 fraturas, e a causa de tudo isso era o hiperparatireoidismo, que há muito tempo provavelmente está acontecendo, mas que não foi diagnosticado. Então, a paciente estava usando altas doses de bifosfonato, inclusive endovenoso, repondo, tomando cálcio, né? O cálcio estava o metabolismo do cálcio estava todo alterado, e na verdade o que ela tinha era um adenoma de paratireoide. Então, ela foi indicada para cirurgia, ela realizou a cirurgia, e muito provavelmente agora todo o perfil do cálcio vai se normalizar e ela vai conseguir ganhar um pouco de massa óssea. Mas ela já tem uma osteoporose grave, inclusive com fratura, né? Então, o diagnóstico ele precisa ser feito. Doutora, diante disso, né, a gente até falou um pouquinho dos sintomas, né, que eles não surgem, né, são poucos. O que a senhora recomenda? O que a pessoa deve fazer, né? É sempre procurar um médico, fazer aquele check-up no período certo? Sim, acho que assim, as mulheres é mais fácil, né? Porque mulher normalmente vai no ginecologista todo ano e o ginecologista se encarrega de pedir vários exames, né? E normalmente está aí incluso o perfil do cálcio. Mas os homens normalmente não gostam de ir ao médico e nem de fazer exames, né? Então, pelo menos uma vez a cada ano ou uma vez a cada 2 anos é importante fazer um check-up, sim, e aí nesse check-up fazer toda essa avaliação. Agora, quando não, prestar atenção nos sintomas, né? E caso tenha algum sintoma diferente, procurar um especialista. Doutora, a senhora, a gente falou em cálcio, até agora me surgiu uma pergunta, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo, muita gente fala que precisa do cálcio. E o que a gente vê também, principalmente na internet, é vendendo remédios aí que fala de cálcio, que é importante tomar. É preciso tomar cuidado, não vai tomando remédio, comprando o que se vê, o que se fala. Tudo tem que ser receitado por um médico, né? Porque às vezes você toma a mais, toma errado e vai acabar aí piorando toda a saúde. Sim, principalmente em relação à vitamina D. Tem que tomar muito cuidado, porque a vitamina D, em doses muito altas, ela pode levar à intoxicação, né? Com sérias repercussões. E o que a gente vê, às vezes, infelizmente, aí na rotina, são pacientes recebendo doses altíssimas de vitamina D, inclusive injetável, né? E às vezes sem necessidade. Então, é importante que ele seja acompanhado por um especialista sério, que vai avaliar a necessidade, e isso pode muitas vezes ser reposto só com comprimidos, né, de vitamina D, sem até que o paciente precise fazer uma injeção de vitamina D, né, endovenoso. Agora, o cálcio, normalmente a gente consegue através da dieta. Então, o consumo de 2 a 3 porções de leite e derivados por dia, normalmente é suficiente para que a gente mantenha os níveis de cálcio adequados, desde que a vitamina D esteja no valor adequado, porque é ela que vai permitir com que o cálcio da dieta seja absorvido no intestino e caia no sangue. Então, o ideal é que a gente tenha uma vitamina D adequada. Como que a gente vai conseguir isso? Normalmente, a exposição solar de mais ou menos 30 minutos por dia seria o suficiente, sem protetor solar, no sol da manhã ou da tarde, né? Obviamente, para não fazer uma queimadura aí. Normalmente, a gente não consegue fazer isso. A grande maioria das pessoas não consegue essa exposição solar, né? Então, também não tem um consumo adequado de alimentos que tenham vitamina D. E aí, faz a reposição de vitamina D através das cápsulas. O quanto essa pessoa precisa tomar vai depender do quanto ela tem de vitamina D no sangue. Então, para isso a gente faz o exame inicial, uma avaliação inicial, ver quanto que está a vitamina D do paciente, e a gente faz a reposição direcionada
para o paciente, para aquele valor de deficiência que ele está. E qualquer mudança, né, no organismo, qualquer sintoma, já procurar um médico e fazer todos os exames, né? Sim. Doutora, eu queria que a senhora deixasse também uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né? Sempre procurar um médico, eu sempre peço para reforçar aqui, né? Não se automedicar, como a senhora disse aí, né? Sempre tomar todos os cuidados com a medicação e também, como a gente acabou de falar, né? Qualquer sintoma, procurar um especialista, não ficar deixando aí para depois. Sim, eu acho que isso é muito importante. Eu sou da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O que a gente recomenda é que os pacientes, antes de ir ao médico, que eles avaliem qual é o médico que ele está indo, né? É possível avaliar se esse médico ele tem o RQE, que é o título de especialista, ou mesmo entrar no site do CRM e ver se esse médico, qual a especialidade desse médico, né? Para que ele possa confiar no tratamento. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, que as pessoas avaliem o especialista, o médico, com que ela está indo, que ela está procurando. Tá aí então um recado da doutora Rosália Padovani, ela é endocrinologista e também diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Estado de São Paulo. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, já deixar o convite para participar do Saúde Agora, também do Saúde é Vida, que é um outro programa sobre saúde, porque tem muito assunto para a gente falar, né? Ah, tem, com certeza, tem muita coisa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida, tchau! Bom, ontem a chuva não apareceu, pelo menos aqui na região central. Hoje o sol está dando as caras, faz calor e segue a previsão de chuva para o fim da tarde. Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade continua presente, aumenta ao longo do dia e pode cair a tradicional chuva de verão forte e rápida. A temperatura segue em elevação, hein? Mínima de 19 graus e a máxima não passa dos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.